Oi pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e estejam em casa. E em casa e estudando, gente. Eu vou passar esse vídeo agora para vocês, explicando um pouquinho essa nova matéria da gente, tá? Que é período composto e oração coordenada, ok? Pessoal, então vamos lá. Período. Primeiro, o que é período? É uma frase constituída de uma ou mais orações, tá? Ou seja, eu tenho dois tipos de período simples e composto. O que é período simples? É quando é aquele período que é constituído por apenas uma oração, que é chamada de oração absoluta, tá? Como é que eu sei quantas orações eu tenho? Depende de quantos verbos vou ter, tá? Isso daí é matéria lá já do ano passado, a gente já viu um monte de coisa sobre isso. Um verbo, uma oração só. 2 verbos, 2 orações. 5 verbos, 5 orações, tá? Ou seja, um verbo, uma oração, período simples. 5 verbos, 5 orações, período composto, tá ok? Então, olha aqui o exemplo aqui, ó. O amor é eterno. Quantos verbos eu tenho aqui nessa oração? 1. Então, período simples. As plantas necessitam de cuidados especiais. Quantos verbos eu tenho aqui? 1 só. Necessitam, ou seja, período simples, ok? Período composto, né? Então, 2 ou mais orações. Exemplos. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Ou seja, eu tenho 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações, então, período composto. Cheguei, jantei e fui dormir. Olha aqui, ó. Fui dormir, né? Uma locução verbal, né? Então, eu tenho 2, 3 verbos, né? Ou seja, eu tenho 2 verbos e uma locução verbal. Então, eu tenho mais de um verbo, então, período composto, tá? E o período composto, a gente tem 2 tipos de período composto. Ele tem o período composto por coordenação, tá? E o período composto por subordinação. Agora, aqui nesse vídeo, eu só vou explicar a diferença entre uma e outra, mas a gente vai se ater apenas no período composto por coordenação, que é a nossa matéria de agora. A nossa matéria oração por subordinação é num outro bimestre, tá? Então, olha aqui. As orações coordenadas são independentes sintaticamente, não preciso de outra oração para ter sentido. Ou seja, então essa oração que a gente vai estar vendo agora, período composto por coordenação, eu tenho 2 orações, ou seja, eu vou ter 2 ou mais verbos, e elas não são, elas não dependem sintaticamente uma das outras, ou seja, elas têm um sentido completo, tá? Então, ela não precisa de outra, ou seja, naquela oração eu vou ter o meu sujeito, o meu verbo, o meu complemento, então ela fica completa. E as orações subordinadas, elas são dependentes umas das outras, ou seja, precisa da outra oração para ter o sentido completo. Mas isso a gente vai ver lá no outro bimestre, então a gente não vai se atentar muito a isso agora não, tá? Então a única coisa que vocês têm que frisar agora é composto por coordenação, elas são independentes, tá? Então elas não precisam de outra oração para ter sentido. E a oração subordinadas, elas são dependentes, ou seja, uma depende da outra para dar sentido, uma complementa a outra. E no caso da coordenação, não precisa ter essa complementação, tá? Elas são de sentidos completos. Agora a gente vai ver o período composto por coordenação, tá? A gente tem 2 tipos de orações, 2 tipos de período composto por coordenação. São as orações assindéticas. O que é assindéticas? Assindéticas vem de síndeto. Síndeto vem de palavra, tá? Então, quando elas são, que elas não têm conjunções, tá, galera? Então, aqui, ó, assindéticas não são introduzidas por conjunção. Trabalhou, sempre irá trabalhar. Veja aqui nesse exemplo, eu tenho 2 orações. Trabalhou, eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração. Sempre irá trabalhar, eu tenho aqui uma locução, irá trabalhar, outro verbo, então eu tenho 2 orações. Eu tenho uma oração aqui e outra oração aqui.
Essas orações aqui, elas são assindéticas, ou seja, logo após o verbo, eu tenho uma vírgula, eu não tenho nenhuma conjunção aqui, que é as conjunções que a gente vai ver logo abaixo. Então, quando eu não tenho a conjunção, elas são orações assindéticas, tá? Olha aqui, ó, esse prefixo aqui, a, né, quer dizer não tem síndeto. Então, não tem a conjunção. E as sindéticas, elas são introduzidas por conjunções. O mesmo exemplo lá de cima, ó, tá vendo? Trabalhou sempre irá trabalhar. E aqui, ó, trabalhou, mas nunca teve dinheiro. Então, aqui eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo. Aqui eu tenho outra oração, porque eu tenho outro verbo, aqui teve. E entre essa oração aqui e essa aqui, tá? Eu tenho o quê? A conjunção mas. Então, ela é sindéticas, ou seja, ela tem o síndeto, ela tem a conjunção, tá? Então, aqui trabalhou, mas nunca teve dinheiro. Então, isso é a primeira base que a gente tem que saber, que é orações coordenadas. Elas não precisam de complemento, elas se complementam por si só. E eu tenho dois tipos: as sindéticas, quando eu não tenho nenhuma conjunção, e sindéticas, quando eu tenho a conjunção, tá? Agora é que vem os tipos de orações coordenadas, tá? Então, aqui tá, eu coloquei aqui para vocês, ó, nesse momento iremos estudar oração coordenadas sindéticas, orações independentes iniciadas por conjunções entre orações, tá? Então, eu tenho 5 tipos de orações coordenadas, tá? A primeira aqui que a gente vai ver é oração coordenada aditiva. O que é aditiva, gente? São aqueles que dão uma ideia de sequência ou adição de fatos, tá? Então, tá dando uma ideia de adição. Quais são essas conjunções aditivas, né? Tem várias, mas o que mais a gente usa é o e nem, tá? Então, olha aqui nesse exemplo aqui. Eu não vou comer salada nem tomar suco. A primeira oração, eu não vou comer salada nem tomar suco. Olha aqui, o que tá em amarelo é o quê? São meus dois verbos. Então, eu tenho dois verbos, então eu tenho uma oração aqui e tenho outra oração aqui. Essa minha primeira oração aqui, ela não é iniciada com nenhuma conjunção, certo? Ela não é com e, não é com nem, não é com mais, não tem nenhuma conjunção. Então, essa primeira aqui, ó, que ela não tem conjunção, então ela chama como? Oração coordenada assindética, porque não tenho conjunção. E essa segunda aqui é o quê? Oração coordenada sindética aditiva, porque entre o final da primeira oração e o início da minha segunda oração, eu começo com nem. Nem é aditiva, tá? Poderia ser assim, eu comi salada e vou tomar suco, né? Então, começaria com e. Então, isso está dando uma ideia de adição, tá? Então, gente, a oração aditiva sindética, ela tem que começar sempre com ou e ou nem, tá? Adversativa, o que é adversativa? Também, o nome já está dizendo, adversativas, contrárias, né? Então, aquilo olha aqui, ó, são aquelas que opõem aquilo que você declara na primeira oração. Então, é uma ideia adversativa, é uma ideia contrária. Quais são as conjunções principais? Porém, mas, todavia, contudo, no entanto, entretanto e não obstante. Então, a mesma coisa. Eu queria ficar em casa, porém preciso ir ao banco. Eu tenho aqui uma oração e tenho outra oração. Meu período composto por duas orações. Essa primeira oração aqui, eu queria ficar em casa, não começa com nenhuma conjunção, oração coordenada assindética. Essa segunda oração aqui, eu começo com o quê? Com a conjunção porém. Porém, a ideia de adversativa, ideia contrária. Então, ela é uma oração coordenada sindética adversativa. Eu queria ficar em casa, porém preciso ir ao banco. Percebe a ideia de contrariedade? Eu quero ficar em casa, mas eu preciso ir no banco. Então,
aqui no lugar do porém, eu poderia colocar mas, né? Poderia colocar contudo. É o mesmo significado de adversativa. Alternativa, um nome também bem explicativo. Tô dando uma alternativa, tá? Mas as que mais a gente usa é ou, né? Mas também a gente também pode usar o quer, já, hora. Mas o que mais a gente usa realmente é ou, tá? Então, olha aqui, viajarei de avião ou pegarei um ônibus, né? Viajarei de avião, tem uma oração, porque é meu verbo, ou pegarei um ônibus, minha outra oração, pegarei. Essa daqui, essa minha oração começa com, tem uma conjunção? Não, então é o quê? A sindética. Essa daqui, eu começo com uma conjunção? Começo. Qual conjunção? Ou tá dando ideia do quê? A alternativa, tá? E a outra aqui, conclusiva. De novo, o que é conclusiva? Nossa, que difícil, né? Conclusão. Quando está expresso uma conclusão ou uma consequência lógica daquela primeira oração. Algumas conjunções que a gente usa. Logo, portanto, pois, assim, então, por isso, por consequente, de modo, de forma, em vista disso. Então, de novo, eu tenho uma oração aqui, fez uma cirurgia, por isso não irá à aula. Olha aqui, eu tenho essa primeira oração com esse meu verbo, ela é coordenada sindética porque eu não tenho conjunção. Segunda oração, eu começo ela com essa conjunção, por isso, então ela é a sindética conclusiva, porque eu estou dando uma ideia de conclusão, certo? Aqui poderia ser, fez uma cirurgia, logo não irá à aula. Fez uma cirurgia, portanto, não irá à aula. Ou seja, eu estou dando a ideia de conclusão, tá? Eu estou o quê? Concluindo. Qual o motivo, né, que ela não irá à aula? Porque ela fez uma cirurgia, tá? Explicativa, quando expressa uma explicação para o que é dito na primeira oração, tá? Às vezes, galera, o pessoal confunde um pouco de conclusiva com explicativa, tá? Então, a gente tem que analisar assim, a conclusiva, eu tô dando um motivo, né? O motivo de eu não estar indo para a escola é porque eu fiz a cirurgia, tá? Então, por isso, eu tô dando uma conclusão. A explicativa, eu tô explicando o motivo. A conclusiva, eu não explico o motivo, tá? A conclusão, eu simplesmente concluo, tá? Fez uma cirurgia, concluo, né? Ou seja, por isso ela não irá à aula, tá? E a explicativa, então, eu tô explicando. Então, quais são as principais? Porque, que e pois, tá? A primeira oração, ela estava comemorando, segunda, porque foi aprovada, tá? Então, vocês percebam que eu tô aqui explicando, né, o motivo, eu tô explicando por que ela foi aprovada, tá? Aliás, por que ela estava comemorando? Por que ela foi aprovada, tá? Então, qual é o motivo que ela está comemorando? Porque foi à escola. Perceba que olha a diferença se eu fizer essa pergunta, né? Qual o motivo que ela estava comemorando? Porque foi aprovada. Então, explicativa. Se eu fizer essa mesma pergunta, qual é o motivo que ela fez a cirurgia? Eu estou explicando, por isso ela não irá à aula? Não estou explicando, né? Então, a diferença entre essas duas, usa sempre esse macetezinho. Pergunta, qual é o motivo que ela está comemorando? Ah, porque foi aprovada. Ok, então eu respondi, então é explicativa. Agora, se essa pergunta que eu fizer, qual é o motivo que ela fez a cirurgia? Por isso não irá à aula, eu não estou explicando nada, né, gente? Então, essa é a diferença da conclusiva e da explicativa, tá? Então, essas aqui que a gente viu, tá, gente? Aditiva, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, todas elas são coordenadas sindética, porque elas têm o síndeto, elas têm as conjunções, tá? As orações coordenadas assindéticas são aquelas que se encadeiam sem a presença de uma conjunção. Elas aparecem justapostas, separadas simplesmente por vírgula. Então, olha aqui, ó, os anos passavam. Aqui eu tenho uma oração, não tenho?
que pessoal, olha aí, então as orações coordenadas, as sindéticas, elas não têm conjunção, elas são simplesmente separadas por vírgulas, tá? Então olha aqui, os anos passavam, uma oração. A responsabilidade crescia, outra oração, tá? E elas são simplesmente o quê? Ligada uma com a outra, né? Com vírgula. Porque eu não tenho conjunção. Esse aqui é artigo, tá? Então, as sindéticas sem conjunção, separadas apenas por vírgula. E sindética, então, cada uma tem a sua conjunção. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham prestado bem atenção e se vocês tiverem dúvidas, estarei aqui. Pessoal, então tá aí a explicação que eu passei para vocês, tá? Eu coloquei lá também um link de uma outra professora também explicando a mesma coisa para ficar bem mais claro, bem mais elucidado. Eu tô colocando também agora no plural alguns exercícios referentes a isso. Então, por favor, façam essa lição. Se vocês tiverem dúvida, amanhã, quarta-feira, é nossa aula. Eu vou estar aqui de plantão. Então, se vocês quiserem, me chamem no WhatsApp, façam uma mensagem de vídeo, chama por vídeo, sei lá, o que for, a gente consegue se falar, a gente consegue tirar as dúvidas aí, tá bom? E tem um monte de gente que não fez ainda 2 lições que eu já passei da apostila, não me entregaram, galera. Isso aí tá contando ponto negativo, tá? Então vamos lá, gente, vamos se esforçar e vamos fazer. E beijinho de longe, boa sorte, até mais.